Salve família do Galo! Trazendo mais uma notícia de hoje muito importante para vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes da notícia quero saber se vocês querem ganhar uma camisa do Atlético, então comente eu quero. Inscreva-se no canal e assista o vídeo até o final. Fazendo isso você já está participando. Separei um trecho do corte de linha de passe para vocês, entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E a galera já vai falar um pouco sobre quarta-feira, jogo entre o Palmeiras, o que o Cuca precisa fazer com esse time para chegar forte contra o Palmeiras. Desestabilizar no Campeonato Brasileiro. A derrota de hoje pode influenciar o jogo do Galo contra o Palmeiras na quarta-feira? Pode influenciar em relação ao que será o ano depois de quarta-feira. Porque o Cuca fez uma opção, o Mário Marra comentava aqui, nós falávamos no começo do programa, né, Preto? Que o Cuca deixou bem claro que é o seguinte, está pensando na quarta-feira na Libertadores. O Cuca voltou ao Atlético Mineiro com um discurso, entre outras coisas, que em 19 jogos teria de ganhar 15 nas contas que ele fez. Já tem 2 a menos. Perdeu do Inter, perdeu do Atlético Paranaense. Tem que fazer 15 em 17. Vai ganhar 15 jogos de 17. Ah, mas o Atlético pode melhorar. Mas melhorar para ganhar 15 de 17 é muita coisa, gente. É muita vitória e mais nenhum empate, nenhuma derrota. O ano passado, tudo bem, o time que caminhou para o título ganhou 14 e empatou 4. Agora, a gente tem de tratar esse tipo de aproveitamento como exceção, não como regra. Né? A regra não é essa do campeonato. A regra é ganha 2, perde 1, empata outro, ganha 2, perde 2. Ficou difícil, viu? Ganha 15 de 17. Então, assim, o Atlético fez uma opção muito clara a partir de hoje, me parece. Avançar na Libertadores. Não tem garantia nenhuma. Poderia colocar o time titular hoje, poderia perder do Atlético Paranaense e ganhar na quarta-feira. Colocou um time reserva com alguns titulares que foram entrando durante o jogo e perdeu hoje para tentar definir a vaga na quarta. A impressão que quarta-feira o Atlético passou, quarta passada no Mineirão, foi o seguinte: acabou o gás em parte do jogo. Porque foi uma exigência física muito grande para marcar a frente, o time fez um grande primeiro tempo, dominou o Palmeiras, abriu 2-0 no começo do segundo e com o passar do tempo foi começando a perder força, marcou pior, começou a dar mais espaço. E esse Atlético, quanto mais atrás ele marca, pior ele fica. Porque ele não consegue se defender bem. Já foi assim com o Turco e é assim no começo da era Cuca. Agora o Atlético Preto fez uma escolha com o Cuca, que era a Libertadores. O Cuca está admitindo, e me parece que ele pode não falar publicamente, mas a gente está vendo isso no campo, que o brasileiro está muito longe. O brasileiro é um sonho muito distante para ganhar de novo agora, com o Cuca na volta dele ao comando. E está muito com os jogadores. Os jogadores, muitos quiseram a volta do Cuca. Então o treinador que eles quiseram, esse treinador está aí. O treinador que é o ídolo do clube está aí. Então a bola está com os jogadores. Quando o Hulk me parece que fala em relação à vergonha na cara, tem de cada um olhar para si, a gente tem que entender o que está acontecendo, a cobrança tem que ser entre a gente, ele me parece que está dando esse recado para o elenco, não é para o treinador, não é para a diretoria. Olha, o problema está aqui com a gente joga mais do que está jogando. Até quarta-feira vai dar tempo de corrigir? Veremos. Então, é que é um jogo, né? Assim, é um jogo, as coisas podem acontecer, como o Atlético, em alguns momentos na partida da última quarta-feira, colocou o Palmeiras em apuros. Eu não vi o contexto, né, do que, como foi a pergunta, o que o Hulk falou, tudo. Eu acho que ele flerta com o perigo de desprezar que foi contra o Atlético Paranaense. Reservas. Mas o Atlético Paranaense que vai muito bem e que teve qualidade na montagem do elenco. O Atlético Paranaense não vendeu, no meio do campeonato, Tietê, Johan, Natan, Savarino, Dylan Borreiro, jogadores que alguns eram titulares e outros estavam sempre no banco entrando para dar uma força. O Atlético Paranaense não fez isso. Pelo contrário, entendeu o que tinha que fazer e melhorou o time. Então, assim, a gente corre o risco do Hulk desprezar a informação que o adversário é bom. O adversário foi melhor. E que recentemente ganhou do Palmeiras, inclusive. Coisa que o Atlético Mineiro precisa fazer. No Allianz, né? No Allianz. 2-0. No Allianz. Eu não tiro os olhos do mérito do Atlético Paranaense. Mesmo sabendo... Mesmo não, hein? Sabendo ainda que esse time era um time reserva. Isso mostra a qualidade do elenco. Esse time pode fazer mais. Em relação ao Clube Atlético Mineiro, é porque a gente tem que dar nome e sobrenome hoje, né, que é Atlético contra Atlético. Em relação ao Clube Atlético Mineiro, a minha crítica eu deixei claro, né, e tenho deixado claro, com o passar do tempo, estávamos juntos no Mineirão, fazendo o Atlético e Emelec, pela Libertadores, e olhávamos a relação de banco de reservas e pensávamos, não tem ninguém que vai mudar o jogo. Discutimos bastante isso na semana. Tem ninguém que vai mudar o jogo. Tinha o Zaratio, que é a informação que a gente ainda tinha. Chegou de última hora, não está tão bem assim, fisicamente e tal, vamos ver. E se não entra, o Atlético poderia ter ficado pelo caminho com o Emelec. O mesmo Emelec que o Palmeiras goleou. Né?
Então, tem um problema de gestão esportiva sério no Atlético. E como assim acaba o ano em agosto? Ano que vem o Atlético não está inaugurando uma arena? Não vai nem lutar para disputar uma Libertadores? Não. Eu pensei que essa era tivesse acabado do Clube Atlético Mineiro. Não acabou, né? Vai ficar tendo que pela honra. Pela honra nada. Olha o dinheiro envolvido, olha o número de profissionais, olha o banco de reservas. O Atlético teria que jogar mais. E eu não estou, de novo, tirando o mérito do Furacão. Esse, para mim, foi o primeiro ponto a ser abordado. Eu destaquei isso o tempo inteiro. Mas o Clube Atlético Mineiro está devendo e muito. Tem uma frase aí na tela e eu jogo para o meu lado esquerdo aqui, um Zelt e Mauro. Palmeiras ampliou o favoritismo contra o Galo. Eu até faço da seguinte maneira. O Palmeiras é favorito para o jogo contra o Galo? Eu acho que para o confronto sempre foi. É? Eu tinha dúvidas em relação ao primeiro jogo, falei isso antes do primeiro jogo e a coisa se confirmou. Agora, é o que o Barra lembrou, né? É mata-mata, é um jogo, é o jogo da vida do Atlético, o Atlético que não tem mais as outras competições, tudo isso vai pesar. Eu dissociaria a questão do resultado de hoje, até porque foi um resultado contra um grande adversário. Um grande adversário, mesmo um adversário reserva, a presença do Hulk e também do Keno em campo, a partir da metade do segundo tempo, mostra que o Atlético sabia que para dobrar esse terrível adversário tinha que lançar a mão de tudo que tinha de melhor. Então esse é um ponto. Quarta-feira o Galo vai ter que comer a bola, hein? Um mais ampliado, que eu acho que o Hulk está tocando nisso, que é a toada insatisfatória que o Atlético vem tendo. É muito gol tomado, por exemplo, gente. 3 hoje. 2 do Palmeiras, depois de ter aberto 2. 3 contra o Inter. 3 contra o Inter. Quando ganha do Fortaleza é 3-2 de virada. Não está conseguindo segurar resultado. Sim, isso vem desde o tempo lá do Turco, aquele empate com o Curitiba em casa. O Cuiabá também, não foi? Não, o Cuiabá foi 1-1. O único que teve pouco gol tomado, mas o resto, o Atlético toma gol em todo jogo e muito gol em todo jogo. Mas aí tem um outro ponto de incompetência de quem cuida do futebol no Atlético. Porque o papo antes, professor, era como que vai trocar o treinador se o Atlético tem 3 derrotas, depois passou para 4, depois passou para 5. Não precisa ser bom em análise de futebol se você vai conviver apenas com o óbvio, com o número que está ali. Era para ver desempenho há muito tempo. O desempenho era fraquíssimo. Só que tem uma quantidade de jogador bom que acaba ganhando o jogo. E tem mesmo. Está cheio de jogador bom, quase ganhou o jogo hoje. Isso aconteceu quase hoje. Agora, eu estava lendo a frase ali, professor, assim, ele começa a entrevista com essa frase, depois eu fui ler o complemento dela, ele realmente fala, está na hora de criar vergonha na cara, ter mais maturidade e mais experiência. Aí ele muda o assunto e entra nesse fato do Atlético não conseguir segurar os resultados. É por isso que ele fala experiência, fala em maturidade. Mas a primeira frase já é um choque muito grande. Agora, com relação à pergunta anterior, se abriu vantagem, o Prats está falando aí de 15, né? Que o Cuca agora precisa de 15. É a conta que ele fez quando ele chegou, né? Pois é. 15 vitórias em 19 jogos. Isso, agora são 17. Então, significa que ele faria 45 pontos com 15 vitórias. Ele tem 32, ele vai a 77. O Palmeiras só precisa de 8 para chegar aos 78. Entendeu? Fazer 32 pontos. Então, você vê a diferença, quando a gente está falando essa sequência, o Palmeiras tem que passar pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Israel. Não. Olha, estamos falando exclusivamente sobre a diferença com o Atlético. Depois podemos falar com relação ao Flamengo, a outros concorrentes, a Fluminense, Corinthians e etc. Mas com relação ao Galo, com certeza. Eu acho que não dá para buscar. Enquanto ele precisa de 15, o Palmeiras precisa de 8 para ficar na frente dele. Então, isso não é mais um candidato, assim, a ser temido. Claramente não foi capaz de defender o título que conquistou. Não. Incapaz de defender o título que conquistou. Desde o início do campeonato. Mesmo até flertando com a liderança em alguns momentos. Porque é 4 vezes menos, né? 4 vezes 8, 32. Isso. Então, é uma distância muito grande. Mas eu acho que a pergunta se refere mais à Libertadores. Para a Libertadores, eu acho que para a sorte do Galo, ele tem uma oportunidade de zerar tudo isso aí. A partir de um potencial que ele tem, o chamado do Hulk é para isso. Gente, nós temos um potencial aqui. Né? Eu acho que é mais nesse sentido, essa retomada do que foi até a amostragem recente daquele primeiro tempo. Se o Galo conseguir fazer aquilo aqui... Não, o jogo de quarta-feira é animador para o Atlético para a próxima quarta.
A gente viu aquilo, né? Não é ilusão de ótica. E não foi há horas, há dias. E tem mais, do ponto de vista do resultado, a gente perde um pouco de vista em relação a Corinthians e Flamengo, por exemplo. O outro tem que fazer, sendo inferior, tem que fazer 2 gols fora. Um empate leva essa decisão para pênaltis. Não há sequer o critério do gol fora de casa, para a sorte do Galo, mais uma vez, porque se houvesse... O ano passado para azar, né? Ter tomado 2 gols seria muito difícil. Mas sequer há esse critério. É um jogo, 90 minutos, um time com muito potencial. Se tem um time do Brasil hoje capaz de fazer frente ao Palmeiras, isso a gente fala desde o começo do ano, o Atlético é um deles. A gente falava em Atlético e Flamengo, hoje pode incluir o Fluminense pela qualidade do futebol que está mostrando. Então, acho que eu levo mais para o lado do chamado, aquele chamado à responsabilidade, sabe? Aquela coisa do vamos lá. Quem pode fazer isso nesse grupo? O Hulk. E é o momento ideal para ele fazer isso. Não dá. Eu falei ali, ampliou o favoritismo com relação ao Campeonato Brasileiro. O jogo aqui, 51-49, vai. Para não falar que está tudo igual. E não vou falar para quem. Não vou falar para quem, tá? Imaginei. Não, mas está muito igual, exatamente pela força. Eu acredito nesse elenco também do Atlético. Mas não tem jogado, o Cuca não conseguiu. Eu acredito a frase atleticana. Atleticana. Não, então, o Cuca não venceu ainda, né, Mar? Não. O Cuca ainda não venceu, mas mostrou no jogo de lá uma mudança muito grande, porque anteriormente ele falou, eu sei como mudar isso. E eu acho que ele soube sim. O que não mudou foi isso que o Hulk está reclamando. Pô, a gente abre 2 gols e não tem maturidade para defender. Hoje a gente está na frente e não tem maturidade para defender e deixa. Então, assim, não vejo nada de... Palmeiras está embalado, está ótimo e tal, mas não seria nada do outro mundo o Galo chegar 1-0 e aí? Aí o problema do... E aí é o que o Hulk quer. Pô, e se a gente fizer 1-0, vamos entregar de novo? Né? Então, mas tem potencial sim para complicar. Nossa, esse jogo aí ficou maravilhoso, muito melhor do que o Flamengo e Corinthians, em que pese toda a esperança do corintiano, a chance ali é